Eita, tudo bem por aí? Estamos chegando, hein, para mais uma edição do E aí, Colim. Eu imaginei assim, né, de maneira bem inocente, que o episódio de hoje ia ser tranquilo, ia ser um bate-papo suave e tal, né? A gente ia falar sobre saúde, muito pelo contrário, mas pensa em polêmica. Mas antes, eu preciso te pedir, você quer conhecer o nosso trabalho? Você está chegando agora? Você já conheceu, você já viu os outros episódios que foram ao ar? Então, primeiro eu preciso te convidar para conhecer o nosso site. Você vai entrar lá, e aí, Colim, tudo junto, sem acento.com.br. No site, você vai ser direcionado para onde você quiser. Se você quiser ir para o YouTube, lá você vai ver todos os episódios, os recortes, e aí você vai lá e clica no tal do sininho para você se inscrever no nosso canal. Você quer ir para as redes sociais? Você vai para todas elas. E aí você quer as plataformas de áudio? Você também pode acompanhar à vontade. Por que eu estou dizendo que o assunto é polêmico? Não exatamente por causa da nossa entrevistada, né? Porque afinal de contas ela é uma sumidade dentro daquilo que envolve saúde. E não é só saúde feminina, não. Então eu já vou imediatamente apresentar as nossas convidadas. A primeira delas, né, que evidentemente vai ter muita história para contar, é a doutora Paula Zanotti, especializada, né, doutora em saúde feminina e masculina também. Estivemos juntos agora no Prêmio da CIB, ela foi destaque no setor serviços. Obrigado por atender o nosso convite. Você falou que fala muito, né? Você vai prosear muito, mas tem que ser polêmico. Olha, hoje é o seguinte, vai ter que me pedir para parar. Ih, rapaz. Porque assim, gente, eu sou a doutora Paula Zanotti, sou médica, sou ginecologista de especialização, mas sou especialista em modulação hormonal, reposição, menopausa, faço parte desse contexto todo de saúde integrativa, de envolver tudo que está relacionado ao bem-estar do ser humano, tanto para homens quanto para mulheres, né? E eu fui homenageada recentemente, a gente teve numa festa maravilhosa, que foi a festa da CIB, eu fui homenageada como Destaque Serviços 2025. Por quê? Porque eu tenho essa visão de transformar vidas, transformar famílias, isso mexe com a sociedade, desenvolve, todo mundo ganha com isso. Tem uma série de tabus em tudo isso que você falou, nós vamos quebrar hoje aqui, vamos quebrar tabu. Com certeza, a gente aqui, assim, a gente mostra a realidade. É isso, eu achei que a senhora ia falar, meu Deus, eu achei que ela ia falar outra coisa. E tá com a gente também a Matonelli, a Mariana Tonelli, né? Isso. Mas ela prefere Matonelli, né? Eu sou conhecida nas redes sociais como Matonelli. A Má é paciente da doutora Paula. E aí, na prática, você é o resultado de tudo aquilo que ela vai falar, se bem que ela também é o resultado, né, Má? Exato. A doutora Paula, em abril desse ano, ela me pegou pela orelha, porque eu tinha deixado de cuidar de mim, e ela, como me acompanha há uns anos, né, no meu processo de pós-bariátrica, ela falou, Mari, você não tá bem. Você fez cirurgia bariátrica? Fiz cirurgia bariátrica e estava num processo de reganho no começo do ano. E o que é o reganho? Reganho é você voltar ao peso. Então, eu cheguei a 120 quilos, depois emagreci e fui para 64, e quando a doutora Paula me pegou de jeito, eu tava com 80 quilos novamente. Já tava subindo de novo. Já tava subindo. E aí, eu não tinha percebido que eu tava tão mal até fazer os exames e realmente constatar tudo aquilo que ela falou. E aí, numa consulta, você imagina uma consulta com ela, né? Ela me mostrou tudo o que estava acontecendo na minha vida e o que eu precisava fazer. Na verdade, eu até liguei para você 6h30 da manhã e falei, como você está respirando, levantando da cama. Exatamente, foi exatamente. Ela não tinha nem vindo na consulta. A hora que eu vi os exames dela, eu tava lá em casa, preparando para tomar banho. A hora que eu vi, eu liguei pra ela, mandei o áudio. Falei, Má, pelo amor de Deus, vai no consultório agora, você tá péssima, sua ferritina tava 4. Eu falei, Má, você não tem condições de levantar da cama, não faça... O que significa a ferritina 4? Imagina que você tem uma reserva de ferro sanguíneo. Ela estava com uma anemia, mas nem a reserva tinha mais. O normal da ferritina é entre 80 e 100. Ou seja, ela estava devendo para ela mesma. Ela estava assim, vivendo à base de... Não tem como te explicar, era luz solar, porque não tinha mais o que fazer. A hora que eu falei para ela, eu falei, Má, pelo amor de Deus, tem que cuidar disso, senão você vai ter um troço, você não tem força para atravessar a rua. Entendi. Exato. E ela estava num quadro de depressão muito forte. Eu achei que eu estava até com depressão, e depois a gente percebeu que era só falta de vitaminas e hormônios, e assim que regulou tudo isso, nesse processo que a gente está junto há 3, 4 meses, eu eliminei 15 quilos e voltei a ter vida de novo, né? Parar de sobreviver. Vocês já conheceram as nossas entrevistadas e agora nós vamos para polêmica. Assim, aqui a ideia é polemizar. Nós não vamos passar pano, não. Vamos começar com polêmica? Vamos lá. Quer dizer, começar depois da devida apresentação. Eu quero que você fale do Ozempic e do Monjaro. Bom, por que tanta polêmica em torno dos dois? Primeira coisa porque tem muita pilantragem no meio, tem o mercado clandestino. Quero que você fale tudo. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender. Hoje, a resistência à insulina é o maior precursor de doenças. A obesidade está relacionada à resistência à insulina,
o risco de câncer está relacionado à resistência à insulina. A resistência à insulina é quando o seu corpo perde a capacidade de usar a insulina que o seu pâncreas manda para fazer a quebra da glicose e trazer energia para o seu corpo. Quando você tem resistência à insulina, você tem insulina circulante aumentada, porque ela não volta para o pâncreas, e você tem glicose alta. Esse contexto gera obesidade, doença cardiovascular, demência, Alzheimer, ela leva ao risco de câncer, leva à obesidade, leva à doença cardiovascular, leva ao risco de infarto, trombose, então tudo isso. Hoje, o que adoece a população é a resistência à insulina, que é gerado por quê? Má alimentação, sedentarismo, pacientes comem cada vez mais alimentos processados. Então, o corpo do ser humano está cada vez mais inflamado. Toda vez que você está literalmente inflamado, você aumenta mais essa resistência à insulina e aumenta mais a gordura corporal. Entendi. Tendo isso, qual é a ação do Ozempic e do Mounjaro, da semaglutida e da tirzepatida? São análogos de insulina. Eles diminuem a resistência ao seu corpo, à sua insulina. Além de eles serem um análogo de insulina, eles têm ação lá no pâncreas, ele tem ação cerebral, ele tem ação no estômago e tem ação no intestino. Então não é para fazer mal, é para fazer bem. Não, ele é um tratamento. Ele é um tratamento. Ele é um tratamento. Ele é um tratamento para pacientes com obesidade e também para diabetes tipo 2. Ele foi lançado para isso. Entendi. Hoje, já pela Anvisa, ele já é liberado para a obesidade. Até então, eles foram lançados para tratamento de diabetes tipo 2. Mas não é para todo quadro. Não é todo quadro de sobrepeso? Não. Ó, tem que ter critério. Tem que ter critério. Principalmente porque qual é o maior risco de um paciente em sobrepeso e obesidade? Ele vai ter risco cardiovascular, risco de várias doenças metabólicas, síndrome metabólicas. Então, hoje, as medicações, elas vieram no intuito de melhorar a saúde hepática, saúde renal, saúde metabólica e trazer para o paciente menor risco e mais prolongamento da vida. Por quê? Se você está menos inflamado, se você está menos exposto, você tem menos condições de adoecer. Entendi. Então, é um tratamento. Só que tem critérios a serem feitos. O que aconteceu? Antes de junho desse ano, as medicações elas não era obrigatório a apresentação de receita. Então os pacientes tomavam assim de forma aleatória, de forma errada, passava mal, perdia massa magra, ficavam assim. Eu falo que, gente, emagrecer não é caixão leve. Você tem que buscar qualidade muito bom. de Como vida. É que é emagrecer? Tem gente que acha que emagrecer é só peso na balança, esquece que perdeu massa magra, esquece que não é só gordura. E assim, o corpo precisa estar em equilíbrio. Equilíbrio nutricional, vitaminas, seu cérebro depende disso, sua cognição depende disso, sua qualidade de trabalho depende disso. O que adianta você fazer um tratamento para emagrecer ou tomar por conta própria e não dar conta de trabalhar? Sim. Não é assim. Então, o medicamento, ele usado de forma adequada e de forma correta, ele vai trazer benefícios absurdos para uma pessoa. Tanto a semaglutida, que é o Ozempic, quanto o Mounjaro, que é a tirzepatida. Por quê? Porque eles são tratamentos. E por serem tratamentos, eles têm que ser acompanhados por um médico. Qual a diferença de um e de outro? O Ozempic, que foi aqui a semaglutida, ele é um análogo de GLP-1. Ele age em um tipo, ele é um tipo de análogo de insulina. O Mounjaro, tirzepatida, ele é um duplo análogo. Ele é um análogo de GLP-1 e GIP. Então, são dois análogos de insulina que têm ação principalmente intestinal. Mas eles são parecidos, então? Eles são, como que eu vou dizer? Ele é o começo e o outro é o melhorado. Um age num tipo de receptor, o outro age em dois tipos de receptor. Um faz a distensão abdominal, a sensação de esvaziamento gástrico, diminui a fome fisiológica. O outro, além disso, ele ainda faz o controle da resistência à insulina e muitas vezes até acelerar um pouco o metabolismo dependendo da dieta da pessoa. Qual é melhor? Então, o melhor é aquele que o paciente se adapta. Tá? Então não dá para dizer que tem uma diferença de qualidade muito grande entre um e outro. Claro que tudo vai depender da adaptação do paciente. Por exemplo, eu tenho pacientes que já tomaram o Ozempic, que hoje tentam tomar de novo, passam muito mal e tem uma boa adaptação com a tirzepatida, que é o Mounjaro. Entendi. Por quê? Porque ele veio para mudar esse conceito de efeitos colaterais. A semaglutida ela tem mais efeitos colaterais, mais náusea, mais constipação, mais enjoo, mais distensão gástrica, dor de cabeça. O outro, ele costuma ter menos sintomas, mas não que seja livre de sintomas. Tem paciente que apresenta diarreia, às vezes uma náusea. Tudo vai depender. Eu tenho pacientes que tomam doses pequenas e ficam super bem. Eu tenho pacientes que eu brinco, você mama na teta e não acaba. Tem pacientes que usam dose alta, que são obesos, que tem mais resistência, tem que fazer a associação de medicações para tratamento de obesidade. Entendi. Por que é tão importante a gente entender o conceito de obesidade? Gente, obesidade não é falta de vontade. Isso é o maior mito que existe, essa é a maior ignorância. Obesidade é uma doença crônica que mata e que mata muito.
mata por cirrose hepática não alcoólica, mata por risco de infarto, mata por trombose. Porque o obeso, ele está inflamado, ele está num risco eminente de uma doença. Pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Ele pode ter um risco aumentadíssimo. Deixa eu ver, Amar. Você passou por isso. Passei. Você veio de uma bariátrica. Sim. E hoje você chegou a usar tudo isso por recomendação, claro, Isso. da doutora Paula. Me conta um pouquinho da sua história. Você chegou no pico, no limite e falou, preciso... Com 120 quilos, há 6 anos atrás, eu Quanto tava... você tem de altura? 1,56 m. Nossa. Então eu era muito grande, assim, eu tinha muita dificuldade, inclusive, de me locomover, tinha dificuldade para sentar nos lugares, então a gente fala que a obesidade, ela vai muito além de não servir numa roupa, né? Tem muitas coisas que impedem a nossa vida. E quando eu fiz a bariátrica e emagreci, você fica naquele pensamento, não, agora eu não vou mais engordar. Só que, como a doutora falou, a obesidade, ela é uma doença. Então, qualquer fator na sua vida, seja psicológico... Você demorou para aceitar que você tinha uma doença ou foi mais fácil? Na verdade, eu não demorei para aceitar, mas é que há 6 anos atrás quase não se falava que a obesidade era uma doença. Sim. Ainda era visto como a pessoa só tem falta de vontade de fazer, desleixo, ela não se cuida. Nos últimos 5 anos, a gente teve uma evolução muito grande nos estudos em relação a isso, para entender, por exemplo, que o problema está na microbiota do intestino. Então, uma pessoa que ela tem obesidade, ela vai ter que fazer tratamento durante a vida inteira. Entendi. E isso também é um ponto que eu precisei aceitar, porque com a bariátrica, eu até consegui me manter ali durante 3, 4 anos num peso legal. Mas por um fator psicológico que aconteceu na minha vida, eu acabei desequilibrando novamente. E você estava engordando tudo de novo? Engordando novamente, porque eu tinha me deixado de lado, parei de suplementar, parei de treinar. E isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Um fator... cabeça, às vezes. Exato. O ambiente tá aí o tempo todo para servir de gatilho. Preciso fazer uma parada? Gente, né? Já você vai contar. Você usou o Ozempic ou o Mounjaro, ou os dois? Então, pera um pouquinho que já vocês vão contar a prescrição, né? Que partiu de você, né, diante da necessidade dela. Mas antes, você fazer uma parada rápida, você viu como o assunto está rendendo? Aqui é assim, é a boa polêmica, é para a gente desconstruir mitos e narrativas. Então como é que a gente faz isso? Com a melhor característica que a gente tem, que são os fatos. Meu amigo e minha amiga, segura um pouquinho aí, a gente volta já, um instante só. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. Antes da gente continuar, vai lá no nosso site, hein? E aí, Colim, tudo junto, sem acento.com.br. Lá você vai fazer o que você quiser. Você vai para o YouTube, vai lá, clica no sininho, se inscreve no nosso canal para você receber lá as notificações, os novos episódios, etc. Os recortes que vão ao ar, né? Todo dia tem um recorte lá no nosso. É uma produção de conteúdo, é uma fábrica de produção de conteúdo nosso E aí, Colim. E aí você vai para onde você quiser. Você vai para o YouTube, você vai para as redes sociais, você vai para as plataformas de áudio. Lá você fica à vontade para curtir o E aí, Colim do jeitinho que você quiser. Voltamos para falar da questão da utilização que você prescreveu para ela, mas teve que ter todo um estudo até que vocês identificassem o que foi melhor para ela, doutora? Na verdade, assim, uma anamnese completa, uma avaliação clínica, uma avaliação laboratorial é sempre essencial. Porque um paciente em obesidade, ele não está em obesidade só porque ele come, ele está em obesidade porque ele tem um fator hormonal, ele tem uma microbiota alterada, ele tem uma sensibilidade diferenciada a alimentos, ele tem um cérebro que funciona diferente, o cérebro de recompensa do obeso é diferente. Então, para você ter uma ideia, hoje... Explica essa coisa do cérebro de recompensa. Por exemplo, a gente tem gatilhos de compensação. Tá? Sejam emocionais, sejam da nossa história de vida, onde você tem uma compensação no alimento. Você leva a emoção para o alimento. Eu como porque eu estou feliz, eu como porque eu mudei de emprego, eu como porque eu estou triste. Então, assim, existe um sistema de compensação interno muito forte, que isso é enraizado desde a nossa crença na infância.
Só que tem também fatores genéticos. Por exemplo, hoje, eu tenho testes no meu consultório onde eu avalio a genética e traço genético para obesidade, compulsão e hiperfagia. Nossa. Eu passei por isso. Você consegue descobrir? Sim, hoje a gente Já consegue. vamos chegar na sua história, ela tem uma história interessante. Ela Hoje tem a uma gente- história de vida, É. já você vai ficar sabendo, mas Porque continua. assim, doutor, o que desculpa. a gente percebe? Existe hoje uma medicina de precisão que consegue identificar se aquele determinado alimento te inflama e te gera uma resistência à insulina e pode Hoje tem tudo isso, Tem. Existe Que teste coisa. de sensibilidade alimentar, que é um teste a partir do sangue. Hoje a gente consegue identificar a microbiota, porque às vezes um distúrbio na microbiota você absorve mais caloria do que o alimento que realmente tem. Uhum. Aquela pessoa que vira para você e fala, mas eu nem como muito. É verdade, às vezes ela tem um distúrbio na microbiota que faz ela absorver mais caloria. A pessoa não alimento? come por engorda. Tem isso? É? Claro que tem. Tem, e é muito maior do que você imagina. Hoje a gente sabe que eu, por exemplo, eu tenho um transtorno genético que para eu manter a minha massa magra, eu tenho que treinar o dobro, eu tenho que treinar 300 minutos por semana Nossa. do que a maioria das pessoas que tem que treinar 150 para manter o mesmo percentual e mesma manutenção Como é que de queima descobriu calórica. isso? Eu fiz um estudo genético. Eu fiz um estudo genético onde eu rastrei 275 genes. É um exame chamado nutrigenético para eu poder avaliar se eu absorvo vitamina, se eu não tenho deficiência de alguma coisa, se eu tenho uma alteração genética para obesidade e hiperfagia. Eu fiz isso e descobri por que nesse momento da minha vida eu ativei esse gene e comecei a ficar obesa. Entendi. Então, hoje a gente não é só a medicação, ela induz o que? Ela melhora a resistência à insulina, é um tratamento, ok. Mas e o que te levou à obesidade? A obesidade, por ser uma doença, ela tem que ser tratada com mais critério e mais acolhimento e mais ciência. Não é só, é só parar de comer e pronto. Não. Eu tenho pacientes que não comem muito, mas o metabolismo deles é desacelerado. Entendi. Por quê? Porque eles têm uma queima calórica alterada. Então, tudo isso tem E que dá ser... para acelerar? Tudo isso é reversível? Claro. Lembre-se que a obesidade é uma doença e tem que ser tratada para a vida inteira. A gente entra num equilíbrio com a doença, mas o acompanhamento é para o resto da vida. Entendi. Você é diabético, você vai ter que acompanhar para o resto da vida, não vai? Uhum. Se o paciente é diabético e você oferece um doce para um diabético, você faz isso? Eu acho que não. Tá, mas você oferece comida para obeso, né? Come só um Sim. pedacinho. É. Você pode, só É hoje. muito comportamental, então? É muito Cultural, comportamental. comportamental. Então, assim, as pessoas não enxergam isso. As pessoas não enxergam que a obesidade é uma doença metabólica, mas que quando ela é tratada, eu reduzo várias outras. Ninguém para pensar que se eu tratar a diabetes, eu vou emagrecer a pessoa? Não. Uhum. Mas eu vou tratar a hipertensão dela, eu vou emagrecer ela? Não. Mas se eu emagrecer ela, se eu tratar a obesidade, eu vou reduzir o diabetes, eu vou reduzir a obesidade, eu vou reduzir o risco cardiovascular, eu vou reduzir o risco de trombose, eu vou reduzir a inflamação sistêmica. Entendi. A importância do profissional de saúde hoje entender que tratar o obeso em qualquer gama, qualquer especialidade é essencial. Um neurologista tem que tratar, Sim. um gastro tem que tratar, Tem que ser multidisciplinar, um clínico então? tem que, o É psiquiatra tem que tratar, mesmo. porque a obesidade ela leva a transtornos emocionais, psicossociais, Entendi. ela leva ao bullying, ela leva a um quadro de depressão. Você se viu nesse contexto todo? Sim, Tudo isso que ela está falando, você viveu na pele? sim, faz muito parte. E uma coisa legal disso que ela trouxe, por exemplo, do cérebro de recompensa, que as pessoas normalmente não pensam. Uma pessoa que ela é naturalmente magra, geralmente a relação dela com a comida, ela come para sobreviver. Tá. O obeso, muitas vezes, por exemplo, se eu chegar aqui e tiver uma mesa de café da manhã com pães, doces e tudo, e tá todo mundo aqui conversando, eu vou estar olhando e pensando, por que as pessoas não estão comendo? Mas elas não vão começar a comer? Você fica pensando muito na comida. E nessa parte do tratamento, quando a gente entrou com a medicação no meu caso, você simplesmente, você come pela necessidade que você precisa, né? Dos nutrientes, mas você não fica mais pensando na comida. Quando você faz uma dieta tradicional, você fica assim, o café da manhã você comeu. Puta, o que eu vou poder comer no almoço? Qual que é a minha próxima refeição? Quantas calorias eu vou poder ingerir? Você fica tão preocupado com aquilo que aquilo te consome. E isso é muito comum nos obesos. Isso se chama food noise. Esse é como se você ficasse com aquele barulho mental do alimento. O obeso... Ele fica ali incomodando? Não, é que assim, eu sou uma obesa em tratamento, ela é uma obesa em tratamento, então a gente sabe como que é isso. Você toma o café da manhã já pensando no almoço, na janta e no lanche da tarde. Assim, Você tá pensando, qual vai ser a próxima refeição? Às vezes você come com uma velocidade que você nem lembra o que você comeu. Quando você olha pro prato, você fala, meu Deus, já acabou. O obeso é diferente.
E aí não tem como ser tratado como uma coisa comum. Sim. É uma patologia que tem que ser tratada com um especialista. Uhum. Eu fiz pós-graduação, eu fiz uma pós de 18 meses para saber entender o cérebro do obeso. Entendi. Por quê? Porque é diferente. Entendeu? Infelizmente a gente ainda não tem um título de especialidade para isso. Tem uma endocrinologia com metabologia e tal, mas hoje eles não Específico tratam. não tem. Específico não tem. Então, assim, a gente faz cursos e mais cursos e especializações no intuito de trazer para o paciente qualidade de vida e envelhecimento. Por que isso é importante? Dentro da minha área de atuação, o que a gente começa a ver? O ser humano começa a inflamar, começa a ter doenças O que crônicas. quer dizer o ser humano inflamado, doutora? O corpo já não funciona Todo mundo legal. acha que inflamação é o dedinho do pé doendo. Não, mas é uma Muito coisa, pelo é contrário. uma coisa crônica. Por exemplo, uma dificuldade, um cansaço crônico, uma gordura abdominal, uma dor articular. Eu falo que aquele paciente que chega assim e fala, ai, minha dor anda. Realmente, a sua dor anda. Uma hora você sinaliza o tornozelo, uma hora sinaliza aqui, uma hora sinaliza aqui. Aí tudo é, essa pessoa Tudo vai dói. tudo dói, vai dói. dar um trabalho. Não, essa pessoa tá inflamada. É aquela pessoa que você percebe que ela tá fadigada, tá cansada, tá irritada, já não é mais o mesmo, o cérebro não funciona. Isso são sinais de um processo inflamatório crônico. Entendi. Aí você vai fazer uma avaliação detalhada, você pede exames específicos que algumas pessoas às vezes julgam, nossa, é muita coisa? É muita coisa para quem não sabe avaliar. Para quem sabe é ótimo. Entendi. É igual uma faca na mão de quem não sabe usar. Entendi. Você tem que saber pedir, saber avaliar. Eu sei pedir, sei avaliar. Quando você vê marcadores inflamatórios que vão falar, olha, isso aqui aumenta seu risco de trombose, isso aqui mostra que seu fígado não tá... Você consegue mostrar para o paciente e fazer ele entender o porquê ele tem que se cuidar. O que é importante saber e frisar é que tudo é reversível. É possível você modificar o estado de coisas, Exato. como vocês duas alteraram esse Exato. estado de coisas. Exato. Isso que tem que ficar claro. Tem que ficar claro. Você entra num processo de tratamento e de manutenção. Uhum. Você tem que tratar e entrar no processo de manutenção. Tá. A manutenção é para sempre. Entendi. Não pode parar mais. É uma doença, não é? Sim. Diabetes, você para de ser diabético? Ah, não, não você para. entra em manutenção. Entendi. O hipertenso entra em equilíbrio, mas está em manutenção. O obeso também. A falsa ideia de, eu emagreci, agora tá tudo bem, não preciso fazer mais nada. Não. Entendi. Porque o seu cérebro, a partir do momento, suas células, a partir do momento que você chega naquele peso máximo, ele faz uma coisa chamada memória metabólica. O seu corpo sempre vai querer voltar para aquele estado de satisfação e de como se você estivesse bem, eu não preciso fazer nada, eu não tenho gasto calórico, ali tá ótimo. Seu corpo vai buscar isso o tempo todo. Entendi. Essa memória celular fica. Entendi. E fora os gatilhos diários, né, que você tem de estresse, de sono, aí com o envelhecimento você começa a dormir mal, no caso da mulher você começa a ter queda hormonal, ela começa a ter acúmulo de gordura abdominal, o homem começa a ter queda da testosterona, começa a aumentar gordura e altera os níveis hormonais também, tem um risco. Então, o corpo humano, ele vai envelhecendo. Então eu já preciso pedir para já não vamos entrar numa polêmica. Ela já começou, ela já deu uma brifada, né? Mas eu tenho que fazer um outro intervalo. Dentro de instantes, a gente vai entrar na questão hormonal. Você tem tabu, você tem preconceito? O que você já ouviu falar a respeito da utilização de hormônios? É anabolizante, etc. Tá aqui a especialista. A especialista vai derrubar mitos. Pois já falei, aliás, eu já utilizei essa frase aqui inúmeras vezes. Como é que a gente quebra mitos, narrativas e mentiras? Com fato. E aí, por isso que trouxemos uma especialista, e mais do que isso, trouxemos a paciente dela. Então, assim, o assunto vai longe, você, claro, é o nosso principal convidado. Segura aí, voltamos já. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. Voltamos, hein? Nosso terceiro bloco ainda tem coisa pela frente.
Mas, ó, preciso te lembrar já nesse comecinho, vai lá no nosso site iaicolim.com.br, jeitinho, só sem o acento, né? Iaicolim, não precisa ter a vírgula, claro. Iaicolim, tudo junto, sem o acento agudo no i.com.br. E aí lá você vai fazer tudo aquilo que você quiser. Mas entre, faça. Vá no YouTube, se inscreve lá, né? Clica no sininho, depois você vai para as redes sociais, nos acompanhe lá, peça, né, para seguir. E aí você vai ter acesso a todos os episódios, a todo o conteúdo que a gente já tem publicado e aos recortes, enfim. E você, claro, lembre-se, tudo que a gente faz aqui é para você. Não tem nenhum outro sentido. Não há nenhum outro propósito. Estamos aqui para te servir. Comunicação é para te servir. Eu não faço comunicação para mim, eu faço para você. Doutora, eu vou falar da história. Bom. É uma história interessante, mas eu queria começar com um detalhe. Eu acho deselegante, fique à vontade para falar a idade se você quiser. Se você quiser, eu acho deselegante, né, perguntar. Continua sendo, não? Continua sendo uma pergunta deselegante? Depende do Ou do interior contexto, de cada um, do é. contexto. Porque assim, eu acho que a gente só tem vergonha daquilo que a gente não trabalhou dentro de si. Então, Como tá eu bom. não tenho vergonha... Então, já que ela me perguntou, quantos anos a amiga tem hoje? Eu tenho 45 anos. 45. Graças a Deus eu estou vivendo a melhor fase de toda a minha vida. Só que nem sempre foi assim. Não, nem sempre foi assim. Conta essa história. Bom, estão preparados? Vamos Senta lá. que lá vai a história. Senta que vem a história. Bom, primeiro, eu passei por eu nunca fui obesa, tá? Meu apelido quando eu era criança, adolescente, era magrela, tá? Mas, mais ou menos em 2010, eu sofri uma queda e fraturei o tornozelo. Depois disso, eu comecei a ter um quadro crônico de dor, não sabia. Em 2013, eu tive uma crise de coluna muito forte, onde eu iniciei um tratamento de coluna com vários corticoides, tratamentos e tal. No intervalo entre o meu casamento, entre agosto, que eu casei, em fevereiro que eu engravidei, eu casei com 64 quilos, eu engravidei com 80 quilos. Aquilo lá já foi algo absurdo, porque eu já engravidei com uma obesidade. Algo que eu nunca passei por isso. Engravidou fora do peso. Engordei acima do peso, já estava em obesidade grau 1. Só que o que aconteceu? Na minha gestação, eu acabei desencadeando diabetes gestacional pela obesidade. Alguma causa específica? Não. Pela obesidade. Pela obesidade. Pela obesidade. Eu comecei um quadro de resistência à insulina na gestação, tive uma diabetes gestacional, que na verdade o diagnóstico só foi depois, porque eu mesmo fazendo todo o rastreamento, o meu bebê nasceu muito grande, foi onde a gente teve um alerta. Na segunda gestação, em 2016, já nos primeiros exames, já deu diabetes gestacional. E aí, eu cheguei a 100 quilos no segundo filho, passou-se... 100 quilos? Passaram... Tem quanto de altura? Eu tenho 1,63. 1,63. Quando... Tava bem fora. Bem acima. Fora Só que o problema maior não era só o peso, eram as complicações de glicemia, de hérnia de disco, os problemas de coluna, inúmeras passagens de pronto-socorro, tratamentos muito difíceis. E você já era médica? Eu sou formada em 2006. Ou seja, estamos falando agora de 2016, né? Já tinha 10 anos de... Já tinha mais de 10 anos de formado. Tá. Só que eu não trabalhava com essa parte metabólica. Trabalhava eu fazia ginecologia tradicional, sempre trabalhei com ginecologia obstetrícia na época. Mas o que aconteceu? Eu comecei a fazer terapia, tratamento, comecei a perder peso e tal, e eu não conseguia sair dos 80 quilos. E a glicemia sempre alta, não baixava. A glicemia sempre alta, eu tentei fazer alguns tratamentos que eu não conseguia me adaptar, os tratamentos passavam muito mal. Em 2020 veio a pandemia. E aí eu entrei num quadro de estresse muito grande pela pandemia. Pela pandemia? Por quê? Pouco tempo antes da pandemia, eu descobri que o meu caçula tinha asma, bronquite asmática. 2, 3 meses antes. E logo veio uma doença respiratória. E eu entrei em desespero com medo por conta da própria patologia, que a gente não conhecia nada. Imagina eu, obstetra, trabalhando com Covid, com gestante com Covid, sem ter protocolo, sem ter nada palpável. Aquilo te incomodou? Tudo. Aquilo lá foi desesperador pra gente como profissional médico. Vocês não imaginam o que foi para vocês? Imagina pra gente que estava lá dentro sem ter embasamento científico do que fazer com vocês. Ainda não havia, né? Não havia nada, não havia protocolo, tudo era novo. Então, eu dava plantão, eu fazia porta de pronto atendimento da obstetrícia. Então, e o que tudo colocava? era Colocava uma máscarazinha lá, era a única coisa que você sabia? De tudo. Eu usei face shield, jaleco de plástico, tudo que você imaginar. Eu acho que eu ia no Walmart e comprava todo o estoque de isoforme lá do Walmart, porque eu fiquei psicopata total. Nisso, eu engordei 10 quilos em um mês. Caramba! Minha glicemia foi às alturas. Eu tenho colegas nas UTIs do Brasil inteiro, meus colegas próximos de faculdade, e o que começou a acontecer? Os obesos começaram a complicar, obesos jovens. Eu já lutando com a obesidade, em desespero, eu optei pela bariátrica na época. Por desespero, literalmente. Isso já em 2020. 2020. Isso foi em 2020.
Caramba, foi Aí, agora. foi agora. Aí o que aconteceu? Bom, hoje eu falo que o que eu ofereço de tratamento aos meus pacientes, se eu tivesse tido a oportunidade, eu não teria operado. Porque hoje eu tenho uma deficiência crônica de absorção, eu faço suplementação injetável semanal ou quinzenal, porque eu não absorvo nutriente. Tá. Mas era o que tinha na época, eu estava com medo. Eu tinha medo de morrer, tinha medo de perder minha família, de deixar. Enfim, passou-se a cirurgia, me adaptei. Aí passou a cirurgia, eu falei, bom, 6, 8 meses de cirurgia, eu falei, bom, eu tô magra, acabada, sem vontade de viver, mas eu tô magra, acabada, sem libido, depressiva, eu falei, alguma coisa tá errado. E aí eu fui me especializar. Eu liguei na época pro meu gastro e falei, Você foi em busca de conhecimento. Fui em busca de conhecimento para me cuidar. Aí na época eu lembro que eu liguei pro meu gastro e falei assim, olha, eu tenho fome, eu tenho compulsão. Ele falou assim, mas a cirurgia não vai tirar isso de você. E eu saí com aquela receita básica de comprimidos via oral, uma B12 de vez em quando, um ferro, mas falei, gente, mas tem mais coisa, eu não tô absorvendo como que é. E aí eu tava usando antidepressivo, eu tava com todos os meus exames alterados, eu falei, bom, tem alguma coisa a mais que tá faltando. Fui me especializar em longevidade, hormonologia, medicina integrativa, essa visão diferenciada. Aí já estão passando de 2020. Isso foi tudo no final de 2020, 2021. Tá. 2021 inteiro eu fiz 2 pós ao mesmo tempo. Tá. Eu fiz uma pós em obesidade e fiz uma pós em metabolismo. Que coisa, foi atrás de conhecimento mesmo. Foi porque eu queria né? saber o que estava acontecendo comigo. Mas a partir da sua experiência. A partir da minha experiência. Que A minha coisa. mãe, ela teve uma menopausa precoce aos 38 anos. Entendi. Então, Aliás, vamos voltar um pouquinho mais. Você, primeiro, a ginecologia e a obstetrícia, a ginecologia... né? Tudo veio a por causa da sua mãe. Veio. A ginecologia... É uma história interessante da tua vida. A minha mãe, ela foi ela marcou muito a minha escolha profissional, principalmente porque eu vivenciei as dores dela como mulher. A minha mãe, eu sou uma gestação não programada, porém muito amada. Foi uma gestação não programada. Meus pais se separaram, eu tinha um pouco mais de um ano, minha mãe se casou de novo. Teve 2 gestações, que ela teve uma gestação na trompa, e ela teve uma ruptura da trompa, uma hemorragia interna, ficou na UTI e tudo mais, perdeu esse lado. E aí, 3 anos depois, ela teve uma gravidez tubária. Isso chama-se gestação ectópica. A ectópica é muito comum em pacientes que têm endometriose. Porque é como se, em vez do óvulo voltar, ele fecunda na trompa e ir para o útero, ele foi para o lado errado. Ai. E aí ele começou a crescer Isso acontece por conta razão? de alteração na mobilidade da trompa. E aí uma das gestações da minha mãe ficou impactada na trompa, rompeu. E aí, 3 anos seguintes, ela teve uma que, em vez de rolar para o útero, ele rolou para o ovário. E puf, estourou o ovário. Então a minha mãe perdeu a capacidade de ser mãe de novo. Tanto que eu sou filha única. Nisso, a minha mãe fez tratamentos para endometriose, tomou tudo que tinha de medicamentos na época e tal. Com 38 anos, a minha mãe entrou em menopausa precoce. Entendi. Então foi aquele caos, porque foi assim, ela ficou transtornada, uma pessoa que era super zen, ela virou um ogro, sabe? E eu acompanhava, e na época eu tinha... Mudou completamente a... Mudou completamente. Na época, eu devia ter uns 14, 15 anos, né? Eu comecei a acompanhar minha mãe nas consultas ginecológicas, e graças a Deus, na época, a ginecologista que acompanhava a minha mãe apoiava a reposição hormonal. E a minha mãe começou a fazer reposição hormonal desde aquela época. Já não vamos chegar nesse tema. Esse tema é polêmico, hein? E aí eu via a evolução toda da minha mãe e tudo mais, né? E a gente começou a perceber diferenças da minha mãe com as amigas dela. A diferença era gritante, tanto no cognitivo, no emocional. E aí nisso, quando eu entrei na faculdade, né, em 2001, eu continuei acompanhando a minha mãe nessas consultas, tudo. Mas e eu comecei a você não sabia o que ia fazer. Na época eu entrei na faculdade com a utopia de ser neurocirurgiã ou cirurgiã cardíaca, sabe? Aí lá na faculdade, no 4º ano, eu me identifiquei muito na ginecologia. Entendi. E na obstetrícia, tanto que eu já fazia parte de uma liga de ginecologia desde o 4º ano. E eu fiquei apaixonada por aquilo, porque era algo que tinha cirúrgico e tinha clínico. Entendi. E tinha a vivência, a história que eu acompanhei da minha mãe. Então eu me apaixonei perdidamente por isso, né? Aí me formei. A história da tua mãe te incentivou, é muito Me incentivou interessante muito. isso. E desde que eu me formei, há 19 anos, eu que cuido da minha mãe. Mas você tem outra influência, digamos assim. Sim, eu tive a influência do meu pai de criação, Tá. né? Que ele era cirurgião buco-maxilo. Tá. Então ele convivia no hospital, ele dava plantão no setor de Ou urgência. seja, você não tinha outra alternativa. Você tinha que ser médico e acompanhando a tua mãe. Meu pai era cirurgião buco-maxilo, ele era dentista, mas ele participava do grupo de emergência do hospital de Cuiabá, que eu sou cuiabana. Então ele dava plantão no setor de urgência, principalmente de trauma facial.
Então eu chegava às vezes no hospital para buscar ele, estava no meio de uma intercorrência, e eu criança adorava aquele ambiente, aquela adrenalina, aquele cheiro de hospital. Então eu já tinha certeza absoluta desde os 7 anos que médica eu queria ser. Qual área eu não sabia, mas que eu queria estar ali, eu queria. E aí, nesse processo todo de cuidado da minha mãe e a vivência na faculdade, eu fiz especialização, eu fiz residência em ginecologia obstetrícia pela Faculdade de Medicina Estadual de Marília. E aí eu, comecei a me especializar, fiquei muitos anos trabalhando como ginecologista obstetra. E aí chegou um momento, em 2021, que eu comecei a ter outra visão da fisiologia humana, do corpo humano, e assim, me cansou ver aquela visão do seus exames estão bons, e a paciente olhar para você e falar, oi, eu estou louca, vou pular da janela. Entendi. Porque não são exames. E aí a gente dá esse salto, então, nessa outra época, quando você se especializa mesmo. Exato, porque você começa a ver que aquilo já não te cabe mais. Aquilo que você busca para você já não é o suficiente, também não é mais suficiente para o outro. Entendi. E eu comecei a ver que aquilo que eu estava fazendo já não era mais o que eu precisava entender mais. E ver que aquela paciente que estava ali, ela não estava dormindo, ela não estava engordando, ela estava inflamada, ela estava depressiva, ela estava ansiosa, ela estava... E a gente começa a ver que algo está faltando. Entendi. E aí eu fui buscar cada vez mais. Eu sempre trabalhei com reposição hormonal, trabalhava muito dentro do tradicional, tá? Hoje eu tenho uma visão muito mais diferenciada da reposição hormonal, até porque eu fui estudar muito sobre isso, para poder mostrar para as pessoas que existe um mundo muito além do mito. Tá? Hoje ainda é mito? Ainda é muito mito, porque em 2002 saiu um estudo, eu estava na residência, estava na faculdade ainda quando saiu esse estudo, um estudo chamado WHI. Esse estudo ele foi um estudo muito grande, mas muito mal conduzido, onde foi pego um grupo de pacientes de alto risco, hipertensas, diabéticas, obesas, sedentárias, fumantes e com idades variáveis, onde foi feito doses hormonais muito altas e suprafisiológicas. Isso acabou fazendo mal para as pessoas que foram estudadas. Isso acabou aumentando muito no estudo o risco de câncer e complicações com a reposição. Isso aconteceu. Tanto que esse estudo foi bloqueado, não teve uma continuidade por conta do resultado negativo. A metodologia hoje é responsável por essa coisa mitológica que a gente tem. E aí isso daí explodiu na mídia, explodiu no Fantástico, explodiu nas revistas, explodiu no mundo inteiro. Reposição hormonal da câncer. Só que, na verdade, o que foi visto? Que as pacientes que estavam numa fase adequada, as pacientes que tinham indicação, elas tiveram um benefício ósseo, cardiovascular, cognitivo, mas aqueles casos que já saíram da janela de oportunidade, que estavam fora, e o tipo de hormônio usado, realmente foi visto que o risco era aumentado. Então, depois disso, nessas 2 décadas que vieram na sequência, esse exame... Estudo em cima de estudo. Muitos estudiosos, muitos pesquisadores foram refazer essas análises, e foi visto que, hoje a gente sabe que o hormônio em dose fisiológica, ele previne doença cardiovascular, ele previne demência, ele previne osteoporose, ele previne... Hoje a gente sabe que a mulher que entra num quadro de menopausa climatéria, ela tem uma perda cognitiva e um aumento de risco de Alzheimer. Ela tem um risco cardiovascular aumentado. Então espera já um pouquinho, que eu preciso fazer outra parada, que já nós vamos entrar nesse tema. A Má vai relatar a experiência dela. Você utiliza? Hoje, a gente tá com... Na verdade, o que a gente faz, a Má, ela tem uma idade, ela tá com 38 anos, a gente faz uma reposição voltada para o que ela tem de deficiência. Tá? O que pode ser personalizado, isso, individualizado. Na verdade, a gente usa assim, ela teve algumas deficiências voltadas pela perda de peso excessiva, pela obesidade, tudo mais. Que hoje ela faz toda uma suplementação específica para ela. Você regula ela hoje com... Eu regulo a insulina dela, a melatonina dela, os nutrientes dela. Pera aí que já você vai contar. Meu amigo e minha amiga, você tá vendo? Atenção homens, atenção mulheres. Esse episódio não é só para um gênero não, muito pelo contrário. A coisa está evoluindo de tal maneira que a doutora Paula hoje é especialista em saúde feminina, mas em masculina também. Então, assim, é uma coisa que te interessa, né, de maneira central. Então, preste atenção, segura aí que já no próximo bloco a gente vai falar sobre o mito dos hormônios, né? Então, segura mais um pouquinho, voltamos já em um instante só. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto.
podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. Voltamos, hein? O papo tá bom, tá bacana, tá legal. Aliás, em todos os episódios até aqui, né, a gente tá tendo, não é exatamente sorte, né? Não é obra do acaso, muito pelo contrário, a gente tem todo um critério para trazer os entrevistados aqui. E hoje, de maneira muito bacana, muito importante do ponto de vista do conhecimento, a gente está com a doutora Paula e com a Má, que é paciente da doutora Paula. Mas vou começar com você agora. Você também vivia esse processo. Você tinha essa dificuldade, e aí, graças à doutora Paula, você deu, opa, precisamos mexer aqui, porque aqui a questão hormonal, ela pode resolver muita coisa, foi isso, Má? A questão é que quando a gente vê as pessoas usando a medicação, por exemplo, a torta e a direita, sem tratar, sem preparar o terreno biológico, né, doutora? Aí muitas vezes ela não tem um resultado. Ela foi especialista graças ao contato com a doutora. Você vê, ela tem as terminologias, né? É que na consulta ela explica pra gente, né? Então, ó, os seus exames aqui estão mostrando isso. Conforme ela vai falando, você percebe que realmente você tá vivendo aquilo. Sim. Então é muito bacana nesse ponto, porque você acha que é só a vida acontecendo, e às vezes não. É só uma vitamina que tá faltando, é só um hormônio que tá precisando repor. Então, quando a gente acertou toda a base, por isso eu tive muito sucesso no meu tratamento. Aí, em 3 meses a gente teve um resultado incrível, mas é por isso, porque ela foi olhando para tudo que estava faltando e a gente foi repondo, fazendo ali sorinho, fazendo medicação injetável, fazendo formulação. Não foi só o medicamento para emagrecer, né? Entendi. Lembrando que a Má é uma paciente bariátrica e tem deficiências nutricionais crônicas pela cirurgia. Então, a suplementação injetável, ela é muito bem-vinda, principalmente... O que você aplica? No caso dela, a gente suplementou vitamina C, vitamina B12, vitamina D, vitamina D. Tem várias bolsa de ferro. É uma injeção que é uma bomba no melhor dos sentidos, digamos assim. Na verdade, são várias sessões que a gente vai fazendo. Porque, por exemplo, eu e ela, a gente tem uma deficiência crônica de absorção de nutrientes pela cirurgia. Tá. Não adianta, eu falo que é até chato. Eu falo assim, você ser bariátrica também. Eu sou bariátrica também. E eu falo assim, nós nutrimos o DAI. Por quê? Pensa, nutrimos o DAI. Vai tudo para descarga. Entendi. Porque a gente não absorve. Então, o bariátrico, e existem muitas pessoas que também têm deficiência absortiva, que mesmo que você tome doses altíssimas de suplementação... Ou seja, tudo aquilo o alimento que você ingere vai tudo embora sem deixar nada. Muitas vezes você tem material... É uma linguagem leiga, mas é isso. Seu corpo mesmo não tá. Tentei explicar de forma fina. E eu já esculachei, não tem jeito. Tentei explicar de forma fina que tudo que você consome vai pro ralo. Então, às vezes tem gente que... Desculpa, eu preciso fazer um parênteses. Você vê que ela foi toda polida, né, educada. Eu não poderia esperar outra coisa da doutora Paula. Ela falou, não, o DAI, o Departamento de Água e Esgoto de Bauru. Ela quis dizer que tudo vai lá pro DAI. Exato. Né? E eu já esculachei, falei, tudo aquilo que você come... O bariátrico, principalmente. E mais existem resumidamente é isso. Resumidamente isso. Mas existem pessoas que não são bariátricas, que não absorvem nutrientes por N causas, por desbiose, por deficiência enzimática, e muitas vezes precisam compensar isso de alguma forma, de forma criteriosa e de forma fisiológica, não nada de absurdos. Mas, enfim, o processo de questão da reposição hormonal, da reposição de nutrientes. Gente, quando a gente fala reposição hormonal, não é só estradiol, testo e progesterona. Então, eu vou falar desses especificamente. Porque há uma diferença. Não, o que eu quero... Tá na quantidade... Não, você quer explicar essa parte primeiro? O que a gente fala quando repõe hormônio? Gente, insulina é um hormônio. Melatonina é um hormônio. Tá? Cortisol é um hormônio. A grelina... Está desse cortisol, olha, eu vou contar uma coisa pra senhora, sobe, hein? O meu sobe. O meu, ele vai lá na casa do chapéu, isso tá errado, né? Não, tudo isso reflete no seu corpo, sua tireoide é um hormônio. Entendi. Entendeu? Existem inúmeros hormônios no seu corpo que, se não regulados, eles vão interferir, por exemplo, no seu sono, na sua atividade mental, na sua atividade sexual, na atividade óssea, na absorção de nutriente. Então, tudo isso é visto. As pessoas acham que o hormônio eu vou repor hormônio e tá tomando bomba. Gente, então, existe... Essa é a pergunta. O que é tomar bomba? O que é anabolizar, de anabolizante? E o que é repor hormônio? Bom, o que a gente tem que entender? O uso do hormônio, do anabolizante para fins estéticos é proibido. Proibido pelo CFM, pelo CRM. Por quê? Porque o corpo humano ele tem uma necessidade ímpar e fisiológica.
Toda vez que você ultrapassa aquilo, você pode gerar consequências para o corpo do ser humano. Tem um limite lá. Tem um limite. E outra coisa, existem hormônios que são proibidos, que são vendidos no mercado negro, são orientados nas academias, que eles são underground, que a gente fala, que são hormônios que não são usados para fins fisiológicos de reposição, são usados para fins estéticos. Entendi. Tá? As pessoas querem ficar grandes. O que acontece é que as pessoas julgam, colocam tudo no mesmo saco e acham que é tudo igual. Não Mas a diferença é a quantidade. A diferença é a quantidade e o tipo de hormônio também. Então Existem hormônios que são proibidos. Desmistifique, por favor. Existem hormônios que são proibidos, existem hormônios que não são liberados para uso comum, são contrabandeados. Então, hormônios que eu falo que a gente faz reposição são hormônios que são específicos para prevenção de osteoporose, prevenção de melhorar a parte cardiovascular. Então, estrogênio, progesterona, estradiol. Tem gestrinona, por exemplo. A gestrinona é um hormônio sintético que é usado para tratamento de endometriose, para síndrome disfórica. Ou seja, pode... É um tratamento que com critério médico... É possível utilizar com critério médico. Com critério médico, com uma análise clínica, com um indicativo certo, ele traz benefício para a saúde do paciente. Por isso que tem que ser um profissional capacitado a prescrever. Para te indicar, para você poder, por exemplo, orientar o paciente que tudo que é em excesso ou tudo que você vai usar pode ter efeito colateral. Entendi. Você pode tomar uma dipirona e ter um efeito colateral. Você pode ter um paracetamol e ter uma insuficiência hepática, é um efeito colateral. Uhum. Você está sendo acompanhado por um profissional, é diferente. Porque você vai saber que aquela dose está sendo usada para determinados fins, porque você tem uma necessidade. Entendi. Tem estudos em determinados tipos de hormônios que são usados para, por exemplo, reverter uma osteoporose. Não reverter, estacionar ou estabilizar um quadro de osteoporose. Pacientes sarcopênicos, idosos sarcopênicos, pacientes acamados de UTI. Tem inúmeros estudos de uso de hormônios e até mesmo determinados tipos de anabolizante em intra-hospitalar para reverter quadros como esse. O que acontece tem que ser prescrito por um médico e tem que ter esse acompanhamento. Tá? Hoje a gente busca muito o uso dos hormônios isomoleculares. O que seria isso? O anticoncepcional é um hormônio sintético, que é feito em laboratório e que não tem a mesma composição do que você tem no corpo humano. Faz bem ou faz mal o anticoncepcional? Depende do quadro do paciente. Por exemplo, uma paciente que tem uma síndrome disfórica, que entra em colapso toda vez que ela tem um pico ovulatório, uma menstruação, ela quer matar todo mundo, ela vai perder o réu primário, ela tem que ser bloqueada. Então você dá o anticoncepcional para ela. Cada caso é um caso. Tá? Cada caso é um caso. O que é? Isso acontece mesmo. As mulheres não usam isso como desculpa. Conta, viu, olha, tem uma coisa que tem uma patologia que chama síndrome disfórica, é diferente de uma TPM comum, tá? A paciente ela tem um transtorno psiquiátrico. Meu Deus. Então é diferente. Então ela tem uma indicação de um tratamento. Seria até um atenуante em caso de assassinato? Sim. Tem quadros que é paciente. Essa é minha praia também, vou dar uma estudada nisso, hein? Você já imaginou? Então, essa síndrome, nesse pico, de repente, ela pode chegar... Tem pacientes psiquiátricos... Ela pode até matar. Vamos falar o português, claro. Os psiquiatras, eu tenho uma colega psiquiatra que é especialista nessa área também, que a gente conversa muito, por isso, tem pacientes que quando você vai ajustar os níveis hormonais, ela pode ter uma piora do quadro psiquiátrico. Então, tudo isso tem que ser relevado em consideração, não é só sair usando. E como é que faz para evitar sair isso? Usando. Isso é feito uma avaliação clínica detalhada. Se não tem errar... fórmula. Deixa eu te explicar. Não existe fórmula de bolo. Cada paciente tem que ser individualizado. Tem que entender a história, o contexto. Não é bom pra mim, Exato. Cada caso é um caso, cada paciente é diferente. Uhum. Então, a reposição hormonal ela tem que ser feita com critérios individualizados. Entendi. Às vezes, o que é para uma determinada fase de vida não é igual para o outro na mesma idade. Às vezes, são vivendo momentos diferentes. Entendi. Outra coisa, a reposição hormonal ela tem os seus benefícios comprovados. Tá? E quando você faz uso de uma molécula que é próxima que o seu corpo produz... E por que tem tanto mito, então? É por causa daquele estudo? Por causa desse estudo que foi feito em 2002, que banalizou a reposição hormonal. Casos de gente morrendo por usar muito... Mas hoje você vai... Agora eu vou te falar uma coisa. Existem inúmeros estudos que mostram que a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, a resistência à insulina e o diabetes aumenta em 30% a 50% o risco de câncer de mama nas mulheres, mais do que a reposição hormonal. Entendi. E aí você então é vantajoso você fazer a reposição. Se ela tiver num peso bom, ela tiver acompanhada, tratar a obesidade e repor hormônio leva a mulher a um equilíbrio. Não adianta a gente fazer uma coisa sozinha, isolada da outra. Entendi. Uma mulher ela pode estar fazendo a dieta que for, se ela não está com os níveis hormonais adequados, ela não tem o mesmo resultado. Uhum.
tá? Isso é importante, principalmente na mulher no climatério ou transição menopausal. Tá. Que tem uma diferença grande. A mulher que parou de menstruar mais de 12 meses, ela recebeu o título de menopausa. Só que isso pode demorar 10 anos. Essa mulher está se acabando há 10 anos e ninguém está nem aí. E evitar isso significa repor hormônios. Isso significa você ajustar todas as deficiências dela. Então, detectando isso antes, você vai Isso. evitar uma série de transtornos depois. Exato. A reposição hormonal, a gente imagina assim, a gente tem receptor hormonal em todas as células do nosso corpo, tá? Com o envelhecimento, você começou a perceber que sua pele do rosto, seu colágeno caiu, a sua pele mudou, a sua vagina mudou, a sua textura do cabelo mudou, até a sua lubrificação ocular mudou, até a sua saliva, a sua digestão mudou. Se tudo isso muda com o envelhecimento, seus níveis hormonais vão começando a cair e você tem essa vivência física. Dessa mesma Você já forma, começa a sentir uma série de efeitos começa a ruins. sentir, o seu sono já não é mais o mesmo, o seu cognitivo, o seu raciocínio, a sua dificuldade de achar as palavras, tudo isso começa a mudar, sua memória já muda, você fala, nossa, eu tenho uma dificuldade de achar os lugares, de lembrar das pessoas, o rosto. Isso já é um sinal de que está caindo. O diagnóstico de declínio hormonal, principalmente feminino, é clínico, não é laboratorial. Para você ter o resultado laboratorial, a falência laboratorial, a falência ovariana comprovada, ela pode estar acontecendo e só se você pegar esse exame específico anos depois que ela já está tendo sintomas clínicos e que queda de tudo, queda óssea, queda cognitiva. A anamnese da paciente de climatério, ela é diferente. Da menopausa é diferente. A anamnese, quando você diz, é aquela análise... É história clínica, colher dados, colher mudanças, entender de que momento a que momento ela começou a perder. Ela começou a perceber que o rendimento no trabalho caiu, que o emocional caiu. A mulher, o ser humano, quando tem queda hormonal, a testosterona, por exemplo, ela é um nível alto no homem e é mais baixo na mulher. Mas ela é essencial para o corpo. Mas a mulher também precisa dela. Todo mundo precisa, em níveis fisiológicos, cada um. Níveis fisiológicos, você usa bastante esse termo, né? O homem tem um nível, a mulher tem outro. Entendi. Tanto que o homem é homem, a mulher é mulher, genética Se não é era tudo uma coisa só, né? Senão ela não é. Somos São diferentes por isso. receptores diferentes. Tá. O cérebro funciona diferente. Entendi. A mulher, quando ela começa a ter queda hormonal, até o cérebro dela começa a levar uma atrofia. Entendi. A gente tem receptor no cérebro, tem receptor na vagina, a gente tem receptor no corpo inteiro. Até a digestão muda. Você começa a perceber que aquele alimento que você comia antes, hoje a estufa te dá mal-estar. Por quê? A Porque até reposição hormonal é boa, tem que ser feita é mesmo. essencial. Só não faz quem tem contraindicação absoluta. Quem não tem, faça com acompanhamento médico. E o tipo dos hormônios, né, que você ia falar, porque o anticoncepcional você estava falando que é um sintético, ela né? tá em 38 anos, ela não tá em climatério e menopausa. A reposição dela é outra coisa, é mais voltada para a questão da bariátrica. Entendi. É diferente. Mas você fez um trabalho específico para ela. Específico para ela. E é voltado para ela... fertilidade, voltado para outras coisas. E tá tudo fluindo perfeitamente bem. Então, assim, as minhas pacientes que estão em climatério e transição menopausal é outro estilo de reposição. Por exemplo, a gente esquece de entender que a melatonina é um hormônio, muitas vezes você começa a ter queda da melatonina, você não dorme mais, aquele sono picado, aumenta você o tem corpo. doses cavalares? Porque a melatonina é boa, né? Primeira coisa que você tem que entender, não é quanto maior a dose, melhor. Porque, tá vendo? Não é dose. Não. Muitas vezes você não tem nutriente necessário para que aquele receptor da melatonina funcione. Por exemplo, não adianta você tomar... outras coisas e Exato. É igual uma receita de bolo. Eu preciso do trigo, eu preciso do ovo, eu preciso do leite, eu preciso do fermento, eu preciso dos ovos. Não adianta eu colocar 50 ovos na mesma quantidade de farinha. O que acontece é que o mito de achar que quanto mais, melhor. Por exemplo, tem paciente que com uma dose mínima de melatonina, mas com os precursores que vão dar ao seu corpo a produção e o gatilho para produzir, você está estimulando. Eu tenho paciente que toma 10 miligramas de melatonina, acorda com ressaca e passando mal e fica acordando com sonhos vívidos. Entendi. Por quê? Porque não é quanto maior a dose, melhor. É a forma de ser feito, de se avaliar. Então. E você estimular o seu corpo a produzir. Entendi. Uma coisa que eu acho muito interessante, né? Que é todo mundo banaliza a reposição hormonal. Mas não tem que banalizar. Só que na hora. Não, eu quero fazer um comparativo, que é contraditório e chega a beirar o absurdo. A menina menstrua com 9, 10 anos, 11 anos, tem cólica menstrual, fluxo aumentado, pode tomar anticoncepcional, ok, a vida inteira toma 15, 20 anos. Tudo bem. Ela tomou via oral, passagem hepática, aumentou colesterol, aumentou celulite, aumentou um monte de coisa, tá ok, ela pode. Agora, na hora que essa menina vira uma mulher madura,
que ela começa a ter um monte de disfunção, que ela começa a ter perda cognitiva, perda óssea, risco cardiovascular, obesidade, resistência à insulina, ela não pode fazer reposição ela não hormonal. pode fazer? Aí é um absurdo. Então aí que tá o mito. O mito mora na falta de informação. É então. contraditório. É contraditório demais. Chega a beirar o absurdo. Sim, eu entendi. Pode-se você. fazer o anticoncepcional que é sintético, que é isso, que é aquilo, claro, tudo tem sua indicação. Eu tenho pacientes que têm indicação de anticoncepcional? Sim. Tem paciente que tem que usar determinado hormônio? Sim. Porque tem endometriose, porque tem uma patologia? Sim. Mas a menininha de 9 anos Mas pode... a gente também tem que ver o que está acontecendo para a gente poder, muitas vezes a gente ajusta de uma forma mais fisiológica todo esse contexto, a alimentação está errada, ela está inflamada, ela está comendo muito carboidrato, ela está obesa, essa criança ainda não amadureceu o suficiente, está um adolescente, tem acne, tem ovário policístico. Então segura um pouco que já vamos entrar na polêmica, preciso fazer outra parada que nós já passamos bastante. Já tem polêmica, né? Aquela polêmica. Inclusive você se especializou para, entendendo uma necessidade das suas pacientes, né? Das mulheres que consultam com você se especializou nisso, né? Mas não fala já. Só depois do intervalo, tá? Meu amigo, minha amiga, atenção, você que é homem ou mulher. Você vê que não tem distinção de gênero, né? O nosso E aí, Colim. Voltamos já, na instância. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. Voltamos, hein? E agora voltamos com a polêmica. É a polêmica maior de todas. Maior de todas. Tá preparada? Vamos lá. Eu sei que tá. Aliás, prepara tudo que ela tem. E a Má também vai dar um exemplo, se de repente aconteceu com ela. Pois bem, mulheres que utilizam o hormônio masculino, elas têm alterações no órgão sexual. Que alterações são essas? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender. A indicação da testosterona é para desejo hipoativo, sexual hipoativo. Essa é a única indicação. E hoje a gente percebe que a maioria das mulheres tem essa queda da libido e do desejo aí sexual. Você vai lá e repõe. Tá? Só que a gente tem que entender o quê? Que muitas vezes esse uso indiscriminado de reposição hormonal do hormônio masculino, ela pode trazer consequências nos órgãos genitais. A mulher, ela pode ter uma hipertrofia de pequenos lábios, ela pode ter uma hipertrofia de clitóris, tudo isso pode acontecer, tá? Então, hipertrofia quer dizer crescer. Crescer. Isso aí pode acontecer por conta de ser um órgão que tem muitos receptores ali, né, para testosterona, tá? Isso pode acontecer. O que a gente tem que entender é, cada caso tem que ser avaliado. Hoje as mulheres elas estão buscando mais os cuidados íntimos. Tem mulheres que já vêm com hipertrofia, independente do uso da medicação. Mas aquilo lá cresce. Isso pode ter um crescimento. E aí elas assim. chegam no consultório. Elas reclamam? Algumas reclamam. O que elas dizem? Outras não. Outras reclamam porque às vezes dá desconforto na academia, tal. Tanto que hoje, cada vez mais, a gente se especializa até na parte de cirurgia íntima. Pois é, que é isso que eu queria te dizer. Hoje Mas eu queria que você contasse a partir do relato, claro, nós não vamos identificar, jamais identificaríamos uma paciente, né? Mas, enfim, alguém que tenha um quadro específico, um problema relatado para você, e aí você se especializou nisso. Hoje você também, faz cirurgias para reparar ou deixar mais bonita a parte íntima feminina, é isso? Eu me especializei também, tenho buscado muito essa parte da medicina regenerativa íntima. Tá. Tanto que hoje eu trabalho muito com incontinência, atrofia vaginal, com frouxidão vulvar, com a parte toda íntima de clareamento, cirurgia íntima, porque a mulher ela parou de ter aquele tabu. Dá para reduzir o clitóris? Dá, hoje a gente consegue tem cirurgias específicas para clitóris, tem específicas para ninfoplastia, que são os lábios. Hoje, porque as mulheres elas estão se cuidando mais e muitas vezes acontece de ter esse aumento, né? Vai acontecer de um jeito ou de outro, ou depende da quantidade? Depende da quantidade, depende do receptor. Tem mulheres que já vêm que nunca usaram, tem adolescentes que já vêm com
com o lábio aumentado pelo próprio... Também. O próprio emagrecimento leva a flacidez e frouxidão, porque a gente perde gordura do corpo inteiro, até da preciosa. Tá? Muito bom. Então, até da Mas preciosa. aí é um risco, é um risco. É melhor deixar tudo aumentado e viver bem do que deixar tudo bonitinho e viver mal. Basicamente é isso. Tem aquela questão, as mulheres que precisam fazer uso... Fala naquela linguagem. As mulheres que precisam fazer uso de reposição hormonal, às vezes pode acontecer de ter, por exemplo, uma paciente que está em tratamento de endometriose, que reposição, tá usando, bonitinho, que tá prescrição médica. Tal. Muitas vezes pode acontecer de ter uma... Vai crescer um negocinho, pode crescer. Pode acontecer, não e em aí, todos os casos. é questão de escolha. Isso, aí é questão de escolha. Algumas, por exemplo, elas pedem até porque elas têm uma certa atrofia, e isso incomoda na relação, por exemplo... O gatilho do orgasmo é reduzido quando se tem uma atrofia de clitóris, tá? E muitas vezes mulheres que já chegam com essa queixa, hoje a gente tem como corrigir cirurgicamente. Se tem hipertrofia, tudo fica mais facilitado? Na verdade, assim, às vezes aumenta a sensibilidade, mas porém também incomoda na roupa, no atrito de uma calça jeans, alguma coisa quando tá aumentada também. Então, a maridaiada reclama, não? Tudo tem os seus lados. A patroa tá ajeitada, tá... Eu vou falar do jeito que eu quero falar. A patroa tá ajeitada, tá bonita, tá gostosa, tá linda, né? Tá exuberante, né? Então você tem essa coisa bacana. Porém lá acabou acontecendo uma consequência que pode ser indesejada. Elas contam, elas relatam para você que os maridos reclamam? Não, a maioria delas, o que eu percebo? Elas aceitam muito bem, porque o contexto todo, elas estão tão bem com elas mesmas. O maridaiada não reclama? Não, é muito raro. Às vezes elas fazem por elas mesmas, às vezes elas querem fazer a cirurgia porque aquilo incomoda na roupa. Tá. E hoje Mas não porque o marido reclamou. Na verdade, às vezes eles não comentam para não magoar também, né? Tem a delicadeza do relacionamento. Entendi. Então, muitas vezes, a intimidade também, ela tem um certo ponto. A gente também não vai falar pro marido, sua barriguinha tá me atrapalhando na hora de namorar. Você não vai fazer isso com o marido também. Então, eles também não falam. Então, assim, isso é uma coisa... Se fosse minha patroa, ela fala. Minha patroa fala. Entendeu? É que a minha patroa é uma mistura de onça com tigresa, é um negócio meio, entendeu? Então, a minha patroa é dessas. Muitas vezes, quando o paciente relata alguma queixa íntima, a gente tem essa oportunidade de oferecer esse tratamento diferenciado dentro da regenerativa íntima. E repara, você reduz o volume do clitóris, dos lábios. Isso, tem tanto a cirurgia de correção de lábios, que é a linfoplastia, como a clitorioplastia, como também o jato de plasma, para corrigir, às vezes, pequenas assimetrias. Vai ficar um tempo sem usar. Entendeu? Tudo tem você não vai fazer plástica, não vai colocar silicone, você não vai ficar um tempo, você não vai fazer lipo. A mulherada hoje quer fazer tanta coisa, elas sabem que tem um bem maior. Então, assim, isso vai muito da individualidade, da necessidade e da vontade de cada mulher. Entendi. Hoje as mulheres estão saindo do armário, literalmente, elas estão parando de achar que tem que aceitar ser daquele jeito, tem que aceitar a menopausa, tem que aceitar o calor, tem que aceitar tá depressiva, tem que aceitar não dormir, tem que aceitar... Hoje todo mundo tem. A maturidade leva você ao ponto de saber escolher. Entendi. Dizer não quando não quer, saber se posicionar e saber falar o que você quer, o que você não quer. Entendi. E hoje as mulheres, elas estão cada vez mais tendo, com as redes sociais, com a internet, com as informações, elas têm acesso a estudos, elas têm acesso a tudo. Então elas podem e buscam muito. Entendi. Hoje, gente, atualmente, nós já somos uma média, se não me engano, de 1,4 bilhões de mulheres no climatério e menopausa no mundo. A tendência até 2000... O climatério e menopausa é chegando nela. Queda hormonal. Até o ano de 2030, nós seremos praticamente 30 bilhões. Nossa. Isso é uma média que eu tenho até que confirmar, porque eu estava vendo um estudo recente. Então, assim, a população está crescendo cada vez mais, porque hoje a gente está cada vez envelhecendo mais. Entendi. E nós temos uma expectativa de vida maior. Então, você vive até 45 anos de um jeito. Você ainda vai viver mais 40, 45 anos como? Entendi. Rastejando, esperando a morte bater na sua porta? Para com isso, né? Com o homem funciona a mesma mecânica, é a mesma dinâmica? Não, o homem, a mecânica é diferente. O 50 de hoje é o 30 de ontem, ou não? Na verdade, hoje eu já pego paciente de 30 com queda hormonal absurda. Por quê? Inflamados, obesos, sedentários. A obesidade, ela rouba a testosterona. Não pensa que aquela pancinha que você acha que é calo sexual não vai roubar sua testosterona. Vai. Aquilo ali aumenta seu risco cardiovascular. Entendi. Eu tenho homens de 30 anos que estão com testosterona baixa, que estão em disfunção, que estão em alteração pela obesidade, pela inflamação sistêmica. Perdeu tudo, autoestima lá embaixo, já não está resolvendo a parada com a patroa. E outra coisa, a testosterona, ela não é só sexual, tá? As pessoas acham que testosterona é só para ter relação sexual. Não, gente. Não é. A gente tem
um poder de cognição, a procrastinação aumenta quando você tem um nível baixo de testosterona. O homem, ele fica mais... Procrastinação significa o seguinte, meu amigo, é que você vai adiar decisões, né? Você vai adiar. Isso é procrastinar, né, doutora? Exato. E quando a gente repõe, o homem fica mais disposto, mais ativo, a mulher... Você vai lá e pimba, em todos os sentidos, né? Não é isso? Também, mas o principal é fazer de uma forma fisiológica para manter níveis fisiológicos para reduzir o risco de uma morte súbita. Então, reposição hormonal é vida, é saúde. Exato. E não é só o hormônio, gente. Entendam. Não é só sobre hormônio, é sobre qualidade de vida, envelhecimento e longevidade. Entendi. Avaliar seu sono, avaliar sua resistência à insulina, avaliar o seu cortisol, avaliar os seus níveis hormonais, os seus níveis nutricionais, avaliar se você absorve realmente o que você come, porque tudo se conecta. Se você tiver equilíbrio, funciona lindamente. Um exemplo bobinho. Quem não dorme bem, um sono reparador, tem alteração no cortisol. O cortisol é um hormônio que ele recruta a glicose para poder mandar a energia para o seu cérebro poder trabalhar. Se você não tem isso, você acaba tendo ou cortisol acelerado ou abaixo, você tem perda cognitiva, atenção, procrastina, dificuldade de raciocínio. Se você tem ele aumentado, você pode, por exemplo, aumentar mais o recrutamento de insulina e você tem mais tendência a ter uma alteração na sua resistência à insulina, porque você está recrutando muita insulina, seu corpo não está conseguindo queimar e olha lá. Aí você vai lá e o cortisol, ele vai o quê? Recrutar a glicose, vai recrutar, você vai ter mais fome. Aumenta a compulsão, aumenta a ansiedade. Aí você vai lá e come alimentos hedônicos, doce, calorias. Você ganha peso, ganha gordura, aumenta a resistência à insulina, aumenta a inflamação. Errado. Então você tá vendo a bola de neve? É um ciclo sem fim. Tentar mostrar ao outro que aquilo que ele faz hoje vai refletir no daqui 20 anos é muito importante. Entendi. Mas você entrou nessa. Sob a orientação dela, a vida é de fato outra. Nossa, até o meu namorado fala, né? Eu até comentei com ela, falou assim, nossa, depois que você começou o tratamento com a doutora Paula, até as brigas diminuíram. Porque é difícil para um homem entender, porque vocês... Dona Natália, ó. Vocês têm os hormônios de vocês são o mesmo o mês inteiro. A mulher, ela não é a mesma o mês inteiro. Tanto que tem semana que a Natália mesmo vai estar se achando linda, maravilhosa. Tem semana que ela tá se achando horrível. E você olha e fala assim, você tá do mesmo jeito que você tava semana passada. Por que essa semana você tá se achando feia? A mulher tem isso. Então, quando você ainda tá com seus níveis alterados, com essas vitaminas lá no pé, realmente você não tem força pra nada. Então, é o que eu falei. Eu tava até com alguns indícios e tava achando que eu tava num quadro de depressão. E assim que a gente alinhou tudo, eu vi que não era nada disso. É aquela musiquinha do Charlie Brown, né? Mulher de fases. Mulher de fases. E realmente, nós somos de fases. Sim. E por isso que nós somos diferentes. Sim. E eu brinco que a mulher, ela já nasce com um processo todo definido de transformação e de resiliência. A gente nasce menina, aí a gente começa a ficar na puberdade, aí a gente menstrua, aí a gente tem cólica, aí a gente cicla, aí a gente tem alteração no mês, cada fase do ciclo você tá de um jeito. Aí você engravida, você é outra, porque seu corpo mudou, seu cérebro mudou, você tá encharcada de hormônio, engravidou, beleza, teve neném, acabou o hormônio, você quer matar todo mundo por puerpério. Aí você tá indo bem lá, a hora que você tá começando a reconquistar a sua qualidade de vida, pá, seus níveis hormonais caem, você se transforma em outra pessoa. Você vira um monstro, ogro, mor lá, aí você não quer conversar com ninguém, você quer isolamento social, você chora à toa, você quer matar todo mundo, aí daqui a pouco você tá linda e bela, ama todo mundo, daqui a pouco você quer se isolar de novo. Haja paciência pra nascer mulher. Somos heróis, não somos, doutora? Não é brincadeira. Não, eu acho que nós que somos heroínas de fazer tudo isso e ainda aguentar. E ainda aguentar nós. Ainda aguentar vocês depois de não entende tudo isso. Não entende. E ainda por cima. Nós não entendemos mesmo. E ainda por cima. Será que o conflito é esse? Nós não entendemos tudo isso. E ainda, o que eu falo? Aguentar ainda aquele pedido de trocar a lâmpada faz 6 meses e vocês não trocam, a gente ainda tem que aguentar sem perder o réu primário. É aguentar tudo isso acontecendo e você olhar pro negócio lá e falar assim, até agora não trocou a lâmpada que eu pedi. Aí você fala e respira fundo e fala, e depois eu que sou louca. Entendeu? Eu vou estudar isso. Esse negócio de perder o réu primário, eu vou estudar. Repórter policial que sou, poxa vida. Eu quero checar isso de verdade. Doutora, obrigado. Obrigado, Má. Por gentileza, as considerações finais de ambas. É uma honra tê-las aqui. Um baita papo gostoso, descontraído, foi tudo aquilo que eu esperava, né, assuntos polêmicos à parte, mas eu tinha essa perspectiva de um papo em altíssimo nível. Obrigado.
Bom, gente, muito obrigada pelo convite, Colin, de estar aqui hoje, foi como é que te maravilhoso. acha? Deixa o endereço. Eu vou deixar. O meu Instagram é @DRA Paula Zanotti. Lá tem todos os dados, tem o link na bio de redirecionamento do consultório, fica muito mais prático. O que eu quero deixar muito claro para todo mundo? O que é a visão da saúde integrativa? É oferecer tudo que há dentro da medicina tradicional, alopática, homeopática, tudo que for necessário dentro do conhecimento tradicional e mais recente para trazer o ser humano para um equilíbrio. Então é sem preconceito. Se for necessário uma determinada medicação em determinado momento, ok. Se for em determinado momento outro, tudo vai de acordo com a individualidade de cada ser humano que vem até mim. Eu falo que quando você transforma você transforma você como esposa, você transforma o esposo, você transforma a família, seu convívio com a sociedade, seu trabalho, você muda o ambiente à sua volta. Sim. E trabalhar essa questão do aceitar ser cuidado, do emocional, do espiritual, é isso que envolve dentro do meu tratamento, do meu acompanhamento. É um tripé. Né? É um tripé do mente, corpo e espírito. Só que nada acontece sem o estado físico em dia. Entendi. Senão nada vai te carregar para frente. A Má influencer, né? Isso. Influencer, tá lá nas redes sociais, por gentileza. Meu Deixa aí. Aliás, nos ajude, né? Compartilhando tudo que a gente Com vai toda colocar, por certeza. gentileza. Primeiro eu quero parabenizar vocês por esse bate-papo incrível. Eu tenho certeza que vai agregar muito para muitas pessoas que estão escutando. Essa é a Porque eu ideia. sempre falo que a minha experiência é que eu cheguei no fundo do poço e eu saí de lá. E quanto mais pessoas eu puder incentivar para que elas também saiam, para que elas busquem um trampolim para buscar ajuda e realmente sair daquela situação. Você usa tudo que passou para influenciar as pessoas. Exatamente. O meu intuito de vida é que cada vez mais mulheres busquem por conhecimento, busquem por se cuidar, por se tratar e façam isso. E eu compartilho tudo isso nas minhas redes sociais, meu Instagram é ma_Tonelli, com 2 L's e I. Tô todo dia lá contando as minhas experiências e tenho certeza que esse bate-papo de vocês vai agregar muito para todo mundo que assistir. De todos nós, né? Olha, obrigado às duas. Meu amigo, minha amiga, você sentiu? Você que é homem, né? Você que é jovem ainda ou está numa idade mediana ou de repente está numa idade mais avançada. A grande sacada de tudo isso que a gente falou aqui é que há uma saída. Sempre há uma saída, só que você tem que saber, você tem que aprender os mecanismos para poder encontrar essa saída. E a doutora Paula trouxe tudo isso de maneira brilhante para todos nós, tá? Turma, a gente se vê na semana que vem. Obrigado sempre pelo carinho da audiência. A preferência em acompanhar esse modesto podcast. Estamos crescendo, hein? Estamos crescendo, está ficando legal. A gente se vê na semana que vem. Tchau, pessoal. Até sempre.